Um bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre as nossas vidas, bem como a fidelidade do Espírito Santo seja dispensado sobre cada um de nós. Uma bênção estarmos juntos mais uma vez na manhã desse dia, para que a nossa EBD, ainda em casa, possa ser uma grande bênção para todos nós, de grande valia, de grande aprendizado, e que nós possamos, claro, trazer a evidência por meio das nossas vidas, aquilo que temos estudado até aqui. Deus nos abençoe mais uma vez com a porção da sua palavra e com o estudo da sua palavra aqui, o fruto do Espírito. Possa fazer a leitura do texto de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos à leitura do texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Deus nos abençoe a sua palavra aos nossos corações a partir desse momento, onde nós vamos aí então aprendermos um pouco mais sobre o fruto do Espírito, entrando agora então para as três últimas virtudes, como veremos. Meus amados, temos realmente estudado sobre o fruto do Espírito, que são 9 virtudes ou qualidades, as quais se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo são virtudes relacionadas a Deus. Isso fala do amor, alegria e paz, as primeiras 3 virtudes do fruto. Segundo grupo são virtudes relacionadas com as pessoas. São elas longanimidade, benignidade e bondade. Já vimos então sobre essas 3 que acabo de destacar. E agora o terceiro e último grupo são virtudes relacionadas com nós mesmos. São elas fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança, como tem em algumas traduções, como também fidelidade aqui na revista atualizada, na corrigida fiel, estar como fé. O sentido ali podemos dizer que estão estreitamente ligados dentro dessa mesma proposta, fidelidade ou fé. Claro que a gente vai estar dando uma ênfase muito sobre fidelidade e assim por diante, porque faz parte diretamente aqui do nosso estudo. Então, a terceira sessão que nós iremos ver aqui, ou a terceira exposição, diz respeito então a essas 3 últimas virtudes desse terceiro e último grupo: fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então veremos a partir desse momento, nesta terceira e última sessão, as qualidades relacionadas em nós, ou com cada um de nós, ou com cada servo do Senhor Jesus que faz parte do corpo de Cristo, literalmente. Então, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio ou temperança. Aqui então, bem destacado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pois bem, meus amados, desde já quero chamar então a sua atenção para esta virtude da fidelidade, onde nós passaremos então a estudar, a examinar, dentro de uma proposta aqui que seja saudável de aprendizado para todos nós, e que a mesma sirva para você e para mim de aprendizado, de conhecimento, mas acima de tudo, que possamos rogar a Deus, para que então venhamos colocar em prática mediante a nossa submissão ao Espírito Santo para a glória de Deus. Pois bem, fidelidade vem do original grego, que é pistis. Seu significado mais aceitos, não é? São fé, lealdade, fidelidade, fiel, fidedignidade e confiabilidade. Então são esses significados os quais são mais aceitos conforme nós lemos aí em alguns comentários. Então, mais uma vez, fidelidade no grego, pistis, então diz respeito a fé, lealdade, fidelidade, fiel, fidedignidade e confiabilidade. Então, uma palavra que nós precisamos compreendê-la melhor, até mesmo para nos encaixar bem no estudo que estamos
propondo mais uma vez na manhã desse dia, com a nossa EBD em casa, sobre o fruto do Espírito e olhando para essa virtude chamada fidelidade. Logo, meus amados, a palavra fidelidade e seus sinônimos aparecem pelo menos 250 vezes na Bíblia. Então há esse destaque, este número especial aí quando pensamos na palavra fidelidade juntamente com seus sinônimos, que chega a 250 vezes. Pois bem, fidelidade aqui não é de forma alguma uma referência à fé do crente. Perfeito? Mas a fidelidade que o Espírito Santo produz em uma vida entregue a Ele. Porque está falando de uma virtude, e essa virtude vai falar do nosso comportamento. Então não está falando de forma alguma da fé de nós crentes. A fé no Senhor Jesus, a fé na sua palavra. Mas aqui está nos dando o bom entendimento, a boa compreensão, a boa instrução de fidelidade produzida unicamente pelo Espírito Santo em uma vida entregue a Ele. Isto é, a vida daqueles que estão diante do Senhor, fazem parte do corpo de Cristo, a sua igreja, e estão aí então à disposição ou entregues ao Espírito para que Ele esteja ministrando cada vez mais, a cada momento e instante, esta virtude em cada um de nós, para a glória e para o louvor de Deus. A virtude da fidelidade deverá ser manifestada pelos salvos em Cristo. É essa a proposta do estudo, o fruto do Espírito. E é claro que tal afirmação não se limita somente a esta virtude, mas todas as virtudes já estudadas até o presente momento. Então nós vamos dar um foco, claro, especial hoje em fidelidade. Então deveremos entender que tanto você como eu, ou todos os filhos de Deus, todos os servos do Senhor Jesus, todos que são habitados pelo Espírito Santo, deverão certamente manifestar esta virtude da fidelidade. Então isso diz respeito aos salvos em Cristo. Eu quero destacar alguns textos aqui então, para nós percebermos essa fidelidade no que diz respeito ao comportamento, ao procedimento, às ações que deverão ser realizadas e feitas pelos filhos de Deus segundo esta fidelidade em nós. Algo prático para a vida cristã, para a vida dos filhos de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 21, tem um texto aqui comigo já em destaque. E farei então a leitura desse texto, como de outros também que irão surgir mediante a nossa exposição. Mateus capítulo 25, versículo 21, diz assim: Disse-lhe o Senhor, muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É muito importante nós percebermos a respeito deste versículo. É claro que o versículo eu estou destacando aqui diante de uma parábola, né, que dos servos que foram lhe confiado algo. E aqui então eu tiro este verso desse texto que trata a respeito de algo que foi confiado a esses servos, que eles deveriam fazer, realizar para o seu Senhor conforme a fidelidade, a capacidade, a virtude que estavam sobre eles para fazerem assim para o seu Senhor. E o texto sagrado diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. Então o texto propriamente dito está destacando para nós aqui a virtude da fidelidade, porque diz respeito ao comportamento dos servos nesse contexto em que algo foi entregue a eles para que eles realizassem em nome do Senhor, como uma mordomia que eles deveriam então realizar, porque foi entregue a eles. E aí então o texto destaca a respeito daquele que foi fiel ou daquele que teve um comportamento de fidelidade. E aí quando nós olhamos para a expressão do texto que diz, foste fiel no pouco, aqui fala, meus amados,
da ação de fidelidade do servo naquilo que lhe foi confiado pelo seu Senhor. Algo lhe foi entregue e ele deveria muito bem trabalhar em cima daquilo que lhe foi entregue para que ele então depois devolvesse para o seu Senhor. Isso diz respeito à fidelidade de um comportamento em relação a algo que lhe foi entregue. Ou seja, uma responsabilidade lhe foi confiado. E mediante esta responsabilidade, ele deveria fazer algo com ela, certo? Daquilo que o seu Senhor lhe entregou, para fazer o que deveria ser feito, para multiplicar, para cuidar, para zelar, para depois entregar ao seu Senhor conforme o texto ali dentro do seu contexto traz essa boa proposta. E assim então nós vemos que este servo teve um comportamento extremamente leal, extremamente fiel, com expressão de fidelidade para com aquilo que o seu Senhor lhe entregou. Meus amados, isso nos faz pensar muito bem que o Senhor Jesus tem nos entregado muitas coisas ou algumas coisas para realizarmos para Ele. E devemos fazer com fidelidade, com comportamento fiel, com ações de fidelidade para com o Senhor. Até mesmo mediante esse próprio estudo que estou transmitindo aos irmãos, é algo que o Senhor me entregou, confiou a mim, para que eu realizasse, para que eu executasse com expressão de fidelidade primeiramente ao Senhor e para que aqui trouxesse mediante essa responsabilidade que tenho perante Deus, pudesse trazer algumas instruções à vida dos irmãos, como também a minha própria vida. Então, o texto de Mateus capítulo 25, versículo 21, depois você pode olhar para o contexto ali e perceber esta parábola e muito oportuna, tá certo? Que muito nos ensina a respeito daquilo que nos é entregue e a forma como nós devemos expressar diante do Senhor em fidelidade. Isso diz respeito da nossa ação, do nosso comportamento, a entregarmos de uma forma maravilhosa, de uma forma que o Senhor venha a se sentir realmente honrado por meio daquilo que nós fizemos para Ele e para o louvor do seu nome. Um outro texto também destaca para nós a questão desta palavra de fidelidade mediante o comportamento, porque é o que eu estou destacando com os irmãos aqui, que no que diz respeito à virtude da fidelidade deverá ser manifestada pelos salvos em Cristo. É o que nós estamos focando aqui. É algo que deve ser manifestado por todos os salvos em Cristo Jesus, a questão dessa virtude chamada fidelidade. Um outro texto que tenho aqui para considerar com os irmãos é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. O versículo 9 em si vai nos dar uma direção para que possamos compreender e entender a somatória que encontramos no versículo 10, tá certo? Tito, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Diz assim então: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Você percebe então que o versículo 9 nos traz à tona algo que é importante, sim, porque vai se unir às expressões do versículo 10 no que diz respeito ao comportamento dos servos nesse contexto. E aqui servo literalmente tem a ideia de escravos aqui que prestavam serviços para com seus senhores, para com aqueles que exerciam a autoridade sobre eles dentro desse contexto. Muito bem, o versículo 10 já nos destaca a respeito qual deve ser o versículo, ou melhor, qual deve ser a proposta de comportamento, como também é ressaltado nas expressões no versículo 9. Então ele diz, não furtem, isto é um comportamento. Ele diz, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. E aqui deem prova de toda fidelidade, claramente, isto tem a ver com ações, comportamentos,
atitudes em relação ao seu Senhor. Serem leais ao seu Senhor, serem fiéis ao seu Senhor, expressarem fidelidade para com o seu Senhor. E aí ele diz, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque quando somos fiéis naquilo que a palavra traz para nós, em relação às responsabilidades que temos, não somente com o Senhor, mas para com os outros também. E aí nós vamos expressar essa virtude de fidelidade, porque diz respeito ao trato com as pessoas também. A maneira que nós vamos lidar com elas, e claro que isso primeiramente tem a ver particularmente com cada um de nós. A fidelidade que devemos expressar, porque é algo do Espírito em nós e devemos então trazer à tona. E aqui tem a ver com que nós vamos honrar, nós vamos então embelezar as verdades sagradas mediante esta fidelidade para com aqueles que são, no nosso contexto aí, patrões, tá certo? Os chefes e etc. A maneira como você presta um serviço na sua empresa tem muito a ver com o seu comportamento leal e fiel ao seu patrão, né? Aquele que você presta serviço, e você também é recompensado, claro, logicamente, no final do mês. Mas o texto sagrado aqui nos faz essa consideração, qual deve ser o comportamento dos servos do Senhor, mediante aquilo que ele está realizando, que ele está fazendo para com o seu Senhor, para com aqueles que estão acima dele, exercendo autoridade maior, certo? E aqui literalmente nos mostra qual deve ser o comportamento. Tem que ser um comportamento com expressões de fidelidade. Isso são ações benéficas e saudáveis, porque a palavra de Deus será honrada diante dos homens, diante dos chefes, de patrões e assim por diante. Porque o que vale é o comportamento fiel e leal diante das pessoas. Então a virtude do Espírito Santo nos ajudará também a exercermos essa fidelidade, esta virtude em todos os setores, ambientes em que nós possamos estar presente, exercendo algumas funções, seja para Deus ou seja para os homens, ou sejam para outros também. Um outro texto sagrado também nós temos aqui a terceira epístola de João. No capítulo 1, na verdade, não se destaca capítulo ali, mas se tem versículos, nós então achamos interessante colocar o capítulo 1. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Interessante nós percebermos esta palavra aqui de João, e aqui só destacando de forma necessária esta palavra que João traz na sua terceira epístola, muito oportuna e muito necessária, quando ele está falando aqui de modo especial a um servo chamado Gaio, e ele diz a este amado aqui de nome Gaio, que ele deve proceder fielmente. Ele diz, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, ele está praticando de forma contínua, de forma fiel ou de expressões com fidelidade para com esses estrangeiros nesse contexto. E quando ele diz assim, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, porque está falando até de pessoas que não são crentes, que não fazem parte da comunidade cristã, não faz parte da irmandade, não faz parte do corpo de Cristo. E ele tem um comportamento, e o seu comportamento ele é de forma fiel, tanto para com os irmãos em Cristo, para com os de fora também. Ou seja, aqueles que não são salvos em Cristo, o qual o texto destaca como estrangeiros. Ele sempre recebeu bem, tratou bem a todos eles,
porque ele faz isso segundo a virtude que repousa sobre ele, Gaio. Então temos aqui mais um exemplo bíblico de uma forma extraordinária que, de fato, meus amados, cabe a todos os filhos de Deus expressar fidelidade para com todos, porque é algo que diz respeito a nós mesmos. E se diz respeito a nós mesmos é que nós deveremos ser extremamente fiéis para com o Senhor, as coisas do Senhor e para com as pessoas que nos cercam também. Assim é o texto da terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, em relação a Gaio, como ele realmente estava procedendo fielmente, né? Em toda a sua prática, em toda a sua conduta, porque o texto diz fielmente naquilo que praticas. Então está destacando o que Gaio estava realizando, o que Gaio estava praticando de uma forma muito especial e graciosa diante dos irmãos e diante dos estrangeiros, dos não crentes que estavam aqui nesse contexto da terceira epístola de João. Pois bem, meus irmãos, a palavra de Deus elogia este comportamento de fidelidade, pois o mesmo revela o estilo de vida e caráter do Senhor Jesus. Por esta razão, nós devemos trazer aqui de uma forma muito clara para todos nós a preciosidade que é colocarmos em evidência o fruto do Espírito. Pois eu tenho dito para os irmãos que o fruto do Espírito está revelando o caráter e o estilo de vida de Cristo. E quem deve revelar o caráter e o Espírito de Cristo são literalmente os servos do Senhor. São todos os membros da igreja do Senhor Jesus. Nós devemos revelar assim o caráter e o estilo de vida de Cristo. Para tal, precisamos observar o fruto do Espírito, isto é, colocarmos em evidência todas as virtudes do fruto desse Espírito, do fruto do Espírito, para que Cristo seja vida em nós, através de nós, para a glória do seu nome. Que seu estilo de vida e o seu caráter seja visto em nós. É por isso que nós estudamos, que nós estamos vendo aqui a questão do fruto do Espírito e aqui a fidelidade sendo esta virtude muito necessária para esse momento. Pois bem, meus irmãos, falta de fidelidade é um sinal de imaturidade espiritual. Como também nós precisamos entender isso e compreender de uma forma muito clara, como também sinal de recusa em aceitar responsabilidades. Porque quando fala de nós recusar responsabilidades, isso quer dizer que nós não estaremos de forma alguma exercendo fidelidade, exercendo aquilo que o Senhor espera que nós façamos, segundo a própria virtude que Ele mesmo nos deu. Então, a falta de fidelidade deve ser entendido por nós como um sinal de imaturidade, certo? E aí também traz, claro, à tona sinal de recusa em aceitar, certo? Ou não aceitar responsabilidade. Precisamos estar atento a essa questão também. Pois bem, Deus em sua sabedoria, em seu entendimento vasto, em sua graça, Ele nos deu certas responsabilidades. Quando não assumimos, meus irmãos, o que nos foi confiado, então deixamos de exercer literalmente o que diz respeito à virtude da fidelidade. Então, quando nós compreendemos com exatidão a essa questão, logo que nós vamos entender que o contrário de fidelidade, dentro de uma expressão negativa, é infidelidade. Por isso nós devemos entender com todas as letras que Deus mesmo nos deu certas responsabilidades. Mas quando você e eu, ou qualquer outro membro do corpo de Cristo, não assumem essas responsabilidades que nos foi confiado, tá certo? Então,
deixamos de exercer a virtude da fidelidade. Então aí já vai contra nós uma denúncia negativa a sermos infiéis para com o Senhor. Mas veja bem, nós temos a virtude do Espírito que precisamos trazer à tona, não é? Mediante a nossa submissão ao Espírito, para que tenhamos práticas de fidelidade naquilo que Deus mesmo nos confiou. E precisamos fazer isto sempre, constantemente, e para a glória de Deus. E logo você vai perceber que não depende de forma alguma da nossa força para sermos fiéis ao Senhor. Depende da nossa submissão ao Espírito Santo, deixando isso aqui bem certo, bem firmado para nós, que é dessa forma que então iremos exercer fidelidade naquilo que Deus mesmo nos entregou pela sua graça, pela sua bondade, para que pudéssemos então exercer para Ele, para a glória dele, e não recuarmos, certo? Para não expressarmos então aquilo que Ele mesmo deixou para nós, expressando assim a nossa fidelidade para com Deus. A palavra de Deus está repleta de relatos de homens e mulheres que também foram fiéis diante de Deus. E aí quando você olha para o texto de Hebreus capítulo 11, a partir dos versículos 8 a 10, eu só quero ler rapidamente esse texto, e aí você vai perceber que o texto traz ali um destaque muito especial para todos nós, a respeito daqueles que a Bíblia traz à tona em relação ao comportamento fiel deles. É claro que a palavra em destaque ali vai estar em relação à fé, mas nós devemos compreender também que é o sentido da palavra pistis, no grego fidelidade, tá certo? A partir do versículo 8 até o versículo 10 apenas, veja lá o que diz. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Aqui fala do seu comportamento de obediência. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Somente esses versos aqui, mas você pode ler todo o capítulo 11 de Hebreus e você vai perceber então ali expressões de fé ou expressões e comportamentos de fidelidade para com Deus. É o que destaca então o texto de Hebreus para nós. E isso muito nos ensina a respeito de fidelidade para com o Senhor. E temos a capacidade, a virtude da fidelidade para colocarmos em evidência diante do Senhor. Meus irmãos, a virtude, fidelidade, se estende ao comportamento leal dos filhos de Deus, sendo demonstrado no dia a dia, tanto seu como meu e de todos os filhos de Deus. Então aqui nós percebemos que diz respeito ao comportamento leal de todos os servos e filhos de Deus para com ele. E isso não somente de vez em quando. E este ato e esta ação comportamental de fidelidade para com Deus, para com as pessoas, entendendo que isso diz respeito a um comportamento nosso, isso deve ser feito não somente quando nós ouvimos um estudo como esse ou uma mensagem semelhante o que está sendo dito nessa manhã, mas, irmãos, é para ser feito todos os dias das nossas vidas. E para isso nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa questão. Fidelidade também deve ser compreendida como um estilo de vida produzida pelo Espírito Santo nos membros da Igreja de Cristo. Devemos ter essa boa compreensão da palavra de Deus, porque, irmãos, isso está estreitamente ligado com todo o conteúdo bíblico, com todo o ensinamento, instrução da palavra de Deus, principalmente quando olhamos para o comportamento dos membros
da igreja do Senhor Jesus. Então, fidelidade soa para nós que de uma forma muito clara, de uma forma em que não devemos duvidar ou termos algum questionamento, porque isso revela para nós um estilo de vida produzido pelo Espírito Santo na vida de todos os membros da igreja do Senhor Jesus. Não devemos ter dúvida disso. Não devemos indagar a respeito desse ensinamento, porque ele é coerente com toda a palavra de Deus no que diz respeito aqui de uma forma muito pessoal à igreja do Senhor Jesus. E aqui então nós devemos compreender à luz do próprio texto sagrado, que isso esteja claro para nós. É o Espírito Santo que vai produzir nos membros da igreja do Senhor Jesus esse estilo de vida. E aí, nesse estilo de vida produzido pelo Espírito, deve saltar de nós esta virtude da fidelidade. Ou seja, nosso comportamento em fidelidade em todas as coisas para com o Senhor. Isto é um grande desafio, não é uma tarefa fácil, porque diz respeito em que nós entendemos que isso deve ser o nosso comportamento, a nossa ação. Mas para tal, mais uma vez, para não nos esquecermos, é necessário sermos submissos ao Espírito para que possamos então manifestar essa virtude espiritual para o louvor e para a glória de Deus. É o que Deus requer de todos os seus filhos nesse tempo presente. Minhas considerações finais aqui nesse estudo, o fruto do Espírito, olhando para a fidelidade na manhã desse dia. Muito bem, esta virtude do fruto do Espírito Santo se estende literalmente, meus irmãos, em todas as áreas dos servos de Cristo. Resumidamente, algumas delas são, como veremos também a seguir a partir desse momento. Fidelidade no suprir a casa do Senhor e sua obra com os nossos bens. Veja o que diz Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Afinal de contas, o texto está falando de fidelidade. Está falando de lealdade. Você percebe que ele usa a palavra fiel. E nós sabemos muito bem que a palavra fidelidade no grego é pistis, e que também um dos seus significados é fiel. Ou seja, um comportamento fiel, um comportamento com fidelidade com aquilo que nós possuímos, entendendo que aquilo que temos pertence ao Senhor. Então nós estamos vendo aqui, neste ponto, algo muito relevante, muito importante para a vida de todos os filhos de Deus. Fidelidade ao suprir a casa do Senhor e sua obra com os nossos bens. É dessa forma que a obra missionária é suprida, é dessa forma que a obra de Deus, seja no sentido físico, local, na igreja local, ela é suprida, é dessa forma que a igreja supre suas necessidades físicas e também espirituais, no sentido de suprir todas as coisas para o bem-estar da igreja e dos seus membros. Estou me referindo à igreja local, claro. E aí então nós percebemos aí, meus amados, nesse texto, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ou seja, ele expressa a fidelidade tanto no muito como no pouco. E aí ele diz, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Porque não estará expressando a fidelidade tanto naquilo que seja pouco, como naquilo que seja muito também. A fidelidade deve estar presente em todo o contexto financeiro da vida dos filhos de Deus, porque é realmente, meus amados, o que nós sustentamos e o que sustenta, o que vai abranger a obra de Deus de uma forma extraordinária e o zelo e o cuidado pela sua casa para a glória do seu nome. Também no serviço no corpo de Cristo, sua igreja. Veja lá o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 23. Nós vamos entender então, aqui no que diz respeito à fidelidade no serviço no corpo de Cristo.
Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. É bem verdade que o texto não está destacando a palavra fidelidade ou fiel, mas você percebe que o contexto está falando de comportamento, de ação, de atitude para com o Senhor, para com aquilo que vamos fazer tão somente para o Senhor. É o que nós exercemos na casa de Deus. Seja o ministério pastoral, seja o ministério diaconal, seja o ministério de um professor de escola bíblica que trabalha com adultos, com crianças, com adolescentes, com jovens e assim sucessivamente. Seja com o ministério de música, seja com o ministério da sonoplastia e assim sucessivamente. Todos devem fazer como para o Senhor, tão somente. E isso requer o quê? Atitudes e ações de fidelidade. O versículo 24 nos faz essa consideração mediante aquilo que é dito. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Além de servirmos o Senhor com fidelidade, seremos recompensados por Ele também. Tanto no que diz respeito, bênçãos que temos sido aí, meus amados, alvos do Senhor, como a maior bênção de estarmos na eternidade e lá na eternidade recebermos galardões para entregarmos ao Senhor. Então, possamos servir no corpo de Cristo com fidelidade. Tudo que você faz na igreja local, a qual você é membro, você fará para o Senhor, na virtude do Espírito Santo. E esta virtude é fidelidade. Faça, meu amado irmão, com amor, com alegria, tudo para o Senhor, em fidelidade para a glória de Deus. O próprio Espírito é que nos capacita para tal. E aí também, fidelidade na proclamação do Evangelho. Devemos ser fiéis ao Senhor e proclamar o Evangelho, seja com a nossa vida, seja com as nossas ações, seja com a nossa fala. Também diz respeito da nossa fidelidade, dessa virtude que o Espírito nos dá para expressarmos também a outros a respeito da proclamação do Evangelho, anunciarmos a graça bendita de Deus. No estudo e prática da palavra de Deus, precisamos expressar fidelidade também nesse requisito que é de extrema importância para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Também, literalmente, no viver para Cristo, expressar a nossa fidelidade em viver para Cristo sempre, sendo Ele o Senhor, sendo Ele o condutor das nossas vidas para o louvor da sua glória. Também na santificação da vida para Deus. Isso também diz respeito a um ato de fidelidade. E nós estarmos realmente tendo uma vida de santificação em consagração para Deus, o Senhor, o nosso Pai eterno. No ajustamento dos santos para cultuar ao Senhor na igreja local. Isso fala da nossa fidelidade presencial, em cultos que nós estaremos juntos como corpo de Cristo na igreja local, louvando, bendizendo, exaltando, manifestando nossa fidelidade no que diz respeito ao nosso ajuntamento na igreja local. Então seja fiel também nos cultos da igreja local, esteja presente, expresse fidelidade, faça com que esta virtude seja realmente algo notório, algo visível, algo patente, que haja manifestações de fidelidade da nossa parte com os cultos na casa do Senhor também. Também, meus amados, no que diz respeito no trato de uns com os outros, que possamos expressar fidelidade com os nossos irmãos ou mesmo com os de fora também. Isso diz respeito a essa virtude nobre a qual devemos expressar na irmandade, de uma forma muito especial. O nosso trato seja de uns para com os outros com expressões de fidelidade, para a glória de Deus. Por fim, fidelidade a Deus, a nossa família,
a igreja de Deus e a sociedade. É essa virtude do Espírito Santo chamada fidelidade, que nos faz pensar fidelidade para com Deus, para com a nossa família, em todos os sentidos que você pensar e imaginar. Em relação à igreja de Deus, devemos ser fiéis à igreja que é de Deus, de uma forma bíblica e prazerosa e saudável. E também a sociedade a qual nós vivemos e nela nos movemos para a glória de Deus. Queridos, que o Senhor mesmo nos abençoe por meio desse estudo nesta manhã. Que você tire bom proveito daquilo que foi ministrado ao seu coração sobre o fruto do Espírito, olhando para esta virtude chamada fidelidade. Aqui já é a 7ª virtude que nós estamos olhando nessa manhã. Que Deus incline o meu coração à fidelidade a Ele, a fidelidade aos irmãos, a fidelidade à igreja, a fidelidade à sociedade, a fidelidade à minha família. Que todos nós sejamos inclinados no nosso coração a entender que esta virtude, fidelidade, ela deve ser uma realidade, uma verdade visível na vida de todos os filhos de Deus. Deus em Cristo nos abençoe com estas palavras e nos capacite por meio da mesma para fazermos a sua vontade hoje, amanhã e sempre. Que a fidelidade do Espírito seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos os filhos de Deus. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço, bom estudo, para a glória e para o louvor de Deus. Amém e amém.